Bom dia, meus amigos, tudo bem? Começando aí mais uma semana, mais um devocional para vocês, algo para encorajar aí a sua semana, para que você possa ver o Senhor aí em todos os momentos dessa semana. A gente começa essa semana com um devocional. Queria orar com você antes da gente começar, como de costume, para a gente ter esses nossos 15 minutinhos de devocional. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa semana que se inicia, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem tudo nas mãos, sabemos que o Senhor não nos abandona, sabemos que o teu cuidado, Senhor, está conosco, o teu amor está conosco, Senhor. E pedimos, Senhor, que tudo, Senhor, nessa semana caminhe, Senhor, segundo os teus propósitos, segundo o teu querer, Senhor. Nos ajuda a ser coparticipante, Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer nessa terra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser relevante, Senhor, naquilo que é importante para Ti, Senhor. Nós pedimos, Senhor, o Teu amor, a Tua bênção, Senhor. Pedimos, Senhor, o Teu querer nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana a gente vai meditar rapidamente, como de costume, em 2 Reis, no capítulo 4. Eu vou ler para vocês somente o versículo 27, 28 e 29, tá? 2 Reis, capítulo 4, versículo 27, 28 e 29. A Bíblia diz assim: Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi, o servo dele, veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixa em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher: Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar esperanças falsas? Então Eliseu disse a Geazi: Põe a capa dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Vocês conhecem essa história. Eliseu foi recebido por uma mulher, pelo seu esposo, na casa deles, e em conversa, com o seu servo, o Geazi, o que nós podemos fazer por essa mulher, o que nós podemos abençoar. E ele percebeu que ela não tinha filhos. Ele ora e o Senhor dá um filho a essa mulher. E em certo momento, o filho dessa mulher sunamita, da cidade de Sunem, por isso o nome, ele falece, ele passa mal quando está junto com o pai, e na volta, quando está em casa, ele vem a falecer. E ela sai, não diz ao marido o que aconteceu, e ao chegar ali perto de Eliseu, do profeta, ela tem essa conversa com ele, ela chega muito angustiada, como a gente vê aqui, abraça os pés do profeta, e a mulher diz para ele: Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Eu não te disse para não me dar falsas esperanças? E o que eu quero salientar e frisar hoje para a nossa semana é o capítulo 4, o versículo 28, 29, o que Eliseu diz para Geazi. Ele diz o seguinte: Põe a capa dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Vou repetir de novo: Põe a capa dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Gente, esse colocar a capa dentro do cinto é algo muito interessante. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo esses dias de uma outra nação, um outro lugar, onde eles usavam, vamos dizer assim, essas capas, que elas vão praticamente ali até a altura da canela, um pouco mais longas. E algo interessante que eu vi foi quando esse homem especificamente foi entrar na água, ele ia molhar os joelhos até ali, e ele pega essa capa e passa de trás para frente, amarra na cintura, passa daqui para cá, amarra na cintura. Então, esse colocar a capa dentro do cinto é esse negócio para não deixar que ela fique balançando, vamos dizer assim, tá? E eu quero falar sobre 4 coisas para que a sua semana seja uma semana abençoada. 4 coisas para que você reflita essa semana, que você perceba essa semana.
Então, esse colocar a capa dentro do cinto, então é algo que se faz para você não atrapalhar, talvez para você não tropeçar, para aquilo não te atrapalhar. Isso é uma preparação. O que Eliseu estava falando para Geazi aqui é: se prepare, coloque a capa dentro do cinto. Então todos nós, antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que se preparar. Se a gente vai fazer um exercício, a gente se alonga antes. A gente coloca uma roupa que condiz com aquilo, a gente se arruma para sair, a gente toma um banho, a gente penteia o cabelo. Então a preparação é importante para tudo, mas quantas vezes a gente está tão acostumado a se preparar, acostumado a se arrumar, vamos dizer assim, a se ajeitar para fazer alguma coisa, que a gente não faz isso conscientemente. Que eu e você, quando temos alguma situação na nossa vida onde a gente precisa se preparar antes de fazer algo, a gente esquece e deixa de se preparar por conta do costume da gente se preparar diariamente para diversas coisas, diversas situações. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que antes de começar algo, você precisa se preparar. Antes de começar alguma coisa, você precisa saber o que você vai precisar para aquilo lá. A segunda coisa que Eliseu fala para Geazi, ele diz assim, então põe a capa por dentro do cinto, se prepare, pegue o meu cajado. Isso é uma ferramenta. O cajado era uma ferramenta muito usada pelos homens antigamente, né, para se apoiar, para empurrar alguma coisa. Eles andavam em lugares onde tinham, né, feras aí, animais selvagens. Então, a partir disso, isso também servia para que eles afastassem esses animais. Então, assim, além de ter preparação, nós precisamos ter as ferramentas necessárias para que a gente possa desenvolver algo. E essa ferramenta aqui, no caso, Eliseu dá para Geazi. E nós temos, o que eu quero que a gente entenda nessa manhã, que a gente pense sobre isso, é que o Senhor nos dá a ferramenta. O Senhor dá a ferramenta para que toda atividade que for feita na nossa vida, ela seja feita de forma coerente, de forma correta. E a ferramenta que o Senhor nos dá é a palavra. Não existe outra ferramenta além dessa, porque se nós formos pensar bem, toda a nossa oração ela é baseada no que a palavra diz. Todas as nossas ações são baseadas no que a palavra diz. A nossa vida como cristão, ela é baseada no que a palavra diz, naquilo que o Senhor já deixou de revelação para nós. Então, o que eu quero que você entenda essa manhã é que você e eu devemos ter uma ferramenta. Nós devemos nos preparar e depois ter essa ferramenta em mãos, para que a gente possa desenvolver aquilo que o Senhor quer que nós desenvolvamos. Porque assim, com a ferramenta errada, a gente não consegue fazer aquilo que deveria ser feito. Da mesma forma que existe aquele ditado popular, que para para bom martelo todo mundo é prego, a gente também tem que entender que a gente não usa um alicate como martelo, a gente não usa as mãos como martelo, porque a gente não vai conseguir desenvolver e fazer aquilo que é necessário fazer. Então, que a gente tenha as ferramentas certas na nossa mão para aquilo que a gente vai desenvolver. Desculpe. Terceira coisa. Então, primeiro, coloque a capa dentro do cinto, se prepare. Segundo, pegue o meu cajado, use a ferramenta correta. E terceiro que ele fala para ele, então vou repetir. Então Eliseu disse a Geazi, põe a capa por dentro do cinto, se prepare, pegue o meu cajado, a ferramenta e corra. Corra. Correr é uma ação, gente. Então não adianta eu me preparar, eu ter a ferramenta em mãos, se eu não colocar em prática aquilo que deve ser feito. Eu não colocar em prática aquilo que da forma que deveria ser feito. Algo interessante para mim, eu citei isso esses dias, é quando a gente vai ler os evangelhos, as pessoas perguntam para Jesus qual é o maior mandamento, e ele fala, amar. Eu vou resumir a lei para vocês da seguinte forma: ame o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento é tão importante quanto esse: ame teu próximo como a si mesmo. Então, e daí ele fala assim, disso dependem toda a lei e os profetas. Aqui nós temos duas ações, amar a Deus e amar o seu próximo. Então, não é porque nós estamos nos preparando, nós estamos colocando a nossa capa por dentro do cinto, que nós estamos com o cajado, com a ferramenta que o Senhor nos deu em mãos. Se a gente não colocar isso em ação, isso de nada serve. Teoricamente, a gente sabe muitas coisas. Eu não sei qual é o estágio da sua vida que você está,
mas muitas vezes a gente tem exemplos, por exemplo, de faculdades que não são práticas. Por exemplo, a gente estuda muitas coisas que a gente não vai usar no dia a dia, onde a gente vai desenvolver aquilo que foi aprendido. É muito teórico em algumas coisas e a gente muitas vezes fica na teoria. O bom seria que alguém fizesse, o bom seria que alguém agisse, o bom seria que as coisas acontecessem, mas a gente não age para resolver, para ser resolutivo naquilo, para fazer algo. Então eu quero que você pense, por que se preparar? Por que ter uma ferramenta se a gente não vai ter ação? Daquilo que nós temos na mão depende a ação que nós vamos fazer. Então assim, nós temos que realmente viver uma vida onde a gente age em prol dos perdidos, age em prol de amar a Deus, age em prol de amar o próximo, de viver uma vida santa, uma vida onde a gente é mais parecido com o Senhor, onde a gente ouve a voz dele. Não adianta, então, se preparar, ter uma ferramenta, mas não agir. Que você possa realmente essa semana agir nas situações da sua vida. E por último, eu vou repetir para vocês, então ele fala no capítulo 4 de 2 Reis, versículo 29. Põe a capa dentro do cinto, pegue o cajado, corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Esse não cumprimentar, isso significa foco. Quando a gente está fazendo uma coisa e a gente está realmente focado em fazer aquilo, alguém pode até falar com a gente e a gente não vai prestar atenção, às vezes, naquilo que a pessoa disse. A gente vai até ouvir que tem uma voz falando com a gente, mas a gente às vezes vai falar, o que você falou? Desculpa, não prestei atenção, né? Você pode repetir? Quantas vezes a gente está focado em fazer alguma coisa e a gente realmente, esse não cumprimentar é o foco. Por quê? De que adianta eu estar preparado para fazer algo, eu ter uma ferramenta nas mãos, eu estar em ação e qualquer passarinho verde que passa no caminho me tira o foco, entendeu? De que adianta eu não conseguir, eu me preparar, eu ter uma ferramenta, eu estar em ação, mas eu nunca conseguir terminar aquela tarefa, aquela atividade, aquilo que eu estou fazendo. Eu começo, mas não termino. Então, assim, a gente sabe que a Bíblia ela é sobre, ela diz isso subjetivamente de muitas formas. Não é sobre como a gente começa, mas como a gente termina, a caminhada que a gente faz, esse processo de santificação, esse processo de continuidade, perseverança, de permanência, né? Então, eu quero que você pense sobre isso. Como está o seu foco naquilo que o Senhor tem para você? Como está o seu foco naquilo que o Senhor te chamou para fazer? Como está o seu foco nas atividades, sobre a sua família? Como está o seu foco sobre aquilo que você desenvolve, sobre os seus filhos? Você está focado em intencionalmente vivendo uma vida onde você ama os seus filhos? Você caminha com eles? Você está realmente focado? Você está realmente sendo intencional em amar o Senhor sobre todas as coisas, em amar o seu próximo? Como você ama a você mesmo? Como está isso? Você tem foco em fazer isso? Ou será que realmente a gente se prepara, a gente pega a ferramenta, a gente esboça uma ação, mas no primeiro momento a gente já se desfoca? Então, eu acho que para essa semana é isso. Depois você lê com mais tempinho, tá? 2 Reis, capítulo 4, nós lemos o versículo 27, 28 e 29, mas lembre dessas três coisas. Põe a capa por dentro do cinto, pegue o cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. A capa dentro do cinto é preparação, o cajado é ferramenta, correr é uma ação e não cumprimentar é foco. Então eu e você devemos nos preparar, ter uma ferramenta nas mãos, ter uma ação digna daquilo que nós temos nas mãos e ter foco naquilo que nós estamos fazendo. Amém? Que Deus abençoe a sua semana. Se isso te abençoe, eu sei que foi simples, mas eu espero que tenha abençoado a sua vida. Envie para mais alguém, medite nessa palavra, leia os versículos, anote, tá bom? Faça a sua anotação, deixe um comentário, qualquer coisa aí. Se você tem alguma dúvida também, eu estou à disposição para te responder. Deus abençoe e que essa semana seja uma semana onde o Senhor esteja em todas as coisas. Esteja preparado, tenha a ferramenta certa, faça as ações corretas e tenha foco naquilo que o Senhor te chamou. Amém? Um abraço e boa semana.